Boa noite. Vamos trabalhar hoje. A partir de hoje, né, vamos trabalhar com a distribuição normal de probabilidades. Essa distribuição, ela tem algumas características especiais, então a gente vai começar falando dessas características especiais da distribuição normal. E também vou fazer aqui um rápido histórico, uma coisa de 2 segundos, né? Apenas que essa distribuição foi observada, né, o formato do modelo de probabilidade dessa distribuição foi percebido pelo físico matemático Gauss, e por isso essa distribuição também é conhecida como distribuição gaussiana. Então, em alguns livros você vai encontrar essa expressão. Como toda distribuição de probabilidade que a gente viu até agora, ela tem uma função. No caso da distribuição contínua, que é o caso dessa distribuição normal, ela tem uma função de densidade. A gente viu na aula passada que a função de densidade, ela te proporciona a possibilidade de você encontrar todas as probabilidades possíveis dentro de qualquer intervalo, no caso da distribuição contínua, a variável contínua, e também te proporciona te mostrar quem são os parâmetros do teu modelo. Né? Vimos a distribuição uniforme, que ela tinha 2 parâmetros, A e B. Então, a variável estava distribuída naquele intervalo A e B. No caso da distribuição normal, ela também vai ter 2 parâmetros, eu vou mostrar já já para vocês. Além disso, você pode calcular a esperança e a variância. E, dada a esperança e a variância, você pode encontrar também, naturalmente, o desvio padrão e trabalhar com essas probabilidades dentro dessa distribuição. Então, vamos lá. Antes de falar sobre o diferencial dessa distribuição, primeiro que eu falar que ela é importante. Ela é tão importante que todo o desenvolvimento do raciocínio inferencial estatístico das tomadas de decisões passa pela distribuição normal. Então, é uma distribuição que você deve minimamente conhecê-la para poder trabalhar, certo, de uma forma adequada, elementos em probabilidade, em estatística e tomadas de decisão. Então, o que é a distribuição normal? Bom, eu digo que uma variável aleatória x, tem distribuição normal, então eu entro com aquele símbolozinho da distribuição, né? E aí eu coloco apenas a letra N para informar que eu estou trabalhando com a distribuição normal. E os 2 parâmetros da distribuição normal são nada mais, nada menos que a própria média, que é a esperança, e a variância. Lembrando que uma média é representada pela letra grega mi, uma variável aleatória contínua, e a variância por sigma 2. Então, isso que está colocado aqui, essa expressão aqui, a tradução dela é x em distribuição normal com média e variância sigma quadrado. A gente já sabe que o desvio padrão é sigma, que é a raiz quadrada de sigma quadrado. Mas, se você tiver essas informações aqui da média e do desvio padrão, e souber que a distribuição é normal, você vai poder, a partir da sua função de densidade, encontrar as probabilidades solicitadas. E é isso que a gente trabalha. Agora sim, vem as especificidades da distribuição. Primeiro, função de densidade. Toda variável aleatória com distribuição, toda a distribuição de probabilidades de uma variável aleatória contínua tem uma função de densidade, que a gente chama, naturalmente, de f de x. De x maiúsculo é a variável aleatória, x minúsculo é o valor que a variável aleatória pode assumir. E f de x é o valor da função, e nós já vimos que essa função contínua, em o eixo x, y,
Para cada valor de x, tem um valor lá na função de densidade, que você constrói uma curva, e abaixo dessa curva tem uma área, e essa área é a probabilidade. Né? Foi isso que a gente viu na aula passada. Sendo assim, a gente está sempre interessado em calcular a área abaixo da curva. Então, vamos lá. Quem é a função de densidade? A função de densidade vai ser 1 sobre péssima. Faltou colocar sobre. Sobre 2π sigma ao quadrado e multiplica função exponencial aplicada a menos 1/2 de uma fração de x menos média ao quadrado sobre esse sigma tem que estar aqui embaixo. Sobre exponencial disso tudo aqui, tá? Espero que eu consiga colocar um parênteses aqui, grandão. Acho que sim, né? Faz de conta que esse parênteses é grandão. Eu devia fazer isso aqui. Pá, pá. Então, essa é a minha função. Essa coisinha linda aqui é a minha função de densidade. Lembrando que a forma de você calcular uma área abaixo de uma curva, se você conhece o formato geométrico e a forma matemática da área desse formato geométrico, tipo um triângulo, um retângulo, um trapézio, né, cuja fórmula da área você conhece, você calcula a partir dessa formulazinha. Se você não conhece, se a função é uma função maluca, não dá para você perceber a partir dessa formulazinha geométrica, então você calcula a integral. E é sempre f de x dentro do intervalo que é solicitado. Então, você estaria calculando a área abaixo dessa curva. Bom, vamos lá. Se eu não sei calcular essa integral, deixa eu ver se eu tenho aqui só para acompanhar a aula, né? Distribuição normal, tá certo? Tem essa função de densidade aqui, ó. F de x igual a 1 sobre... só faltou uma raiz quadrada ali, né? Tem uma raiz quadrada aqui, tá? Então, 1 sobre raiz quadrada 2π sigma 2 exponencial de menos 1/2 x, está aqui a variável aleatória, menos μ sobre sigma 2. Aquela observação que você fala, eu tenho dois parâmetros, μ e sigma 2, eles aparecem aqui, ó, μ, sigma 2, sigma 2, né? Π é 3,14. Então, você conhecendo μ e sigma 2, você consegue calcular a função de densidade a depender do valor de x que você está interessado. Você substitui o valor de x, calcula a integral e tem μ e sigma 2. Então, ok. Então, conhecendo μ e sigma 2, você consegue calcular. Apenas para constar, porque eu falo que é para constar mesmo, quem é a esperança e quem é a variância. A gente sempre precisa deles. Né? Mas como eu já vi, coloquei aí que a esperança é exatamente μ e a variância é exatamente sigma 2, então eu não preciso fazer conta nenhuma como foi preciso fazer nas outras distribuições. Esperança μ, variância sigma 2. Ok. Então, os elementos para a distribuição normal estão aqui. Funções de densidade, esperança e variância. Agora, o que eu preciso é
saber que tipo de problema eu vou usar e como que eu preciso fazer para calcular as probabilidades que são solicitadas dentro dos problemas. Antes disso, eu vou colocar aqui, diretamente pelo material na aula 15, as características que tornam essa distribuição especial. Tá aqui primeiro a função de densidade, varia de menos infinito a mais infinito, com essa formulazinha, como vocês já viram. E aqui estão elas. A distribuição é simétrica em torno de um ponto x igual a μ. Simétrica em torno de x igual a μ. O que significa esse nomezinho? Distribuição simétrica. Lembram do coeficiente de assimetria? Lá, a gente colocou 3 gráficozinhos, né? Eu tinha uma simetria à direita, uma simetria à direita e uma simetria, que é quando exatamente o coeficiente era igual a zero. Eu não tinha assimetria. Então, nesse desenho completamente torto, você tem exatamente o formato da função simétrica. Então, o formato da distribuição normal, e eu vou ler novamente aqui uma coisa, né? A segunda característica, o gráfico tem forma de sino. Faz de conta também que isso aqui tem uma forma de sino, né? É mais fácil eu catar aqui, tá certo? Eu catar aqui uma imagem da distribuição normal do que ficar tentando desenhar para vocês, né? Então tá aqui, ó. Tudo isso aqui é distribuição normal. Tudo aqui é o formato, bendito do formato de sino que eu estou falando para vocês. O formato da distribuição normal. É isso aqui. Grande parte de capa de livros de estatística traz essa distribuição normal em alguma forma, certo? Apresentada em sua capa. Tá? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Estatística e probabilidade. Se estiver mostrando aqui alguma capa, ó, esse aqui, ó, tá aqui o símbolo da distribuição normal. Esse é o mesmo. Esse aqui ele pegou uma determinada ponte para dizer que ele teria uma semelhança à distribuição normal. Aqui é a parte de baixo da curva da distribuição normal. Fazer muito também, chama muita atenção também a estatística descritiva, também a parte da curva da normal. Esse aqui é literalmente a distribuição normal na capa, né? Então, esse aqui também traz, né, algumas variações da distribuição normal, esse aqui também tem. Então, a distribuição normal, ela é importante em toda a estatística. Aqui mais uma, inclusive comparando aqui com o piso do calçadão de Copacabana, né? Então, você tem aí, tá certo? A distribuição normal como referência até nas capas dos livros de estatística. Não esse desenho que eu fiz, tá? Desconsiderem esse desenho e faz de conta que ele é bonitinho, igual as capas que eu mostrei agora. Mas, entenda que o formato de sino da distribuição normal, ele é simétrico, e é simétrico em torno, vamos lá, voltando aqui, ó, x igual a μ. A gente acabou de ver que μ é a média. Então, ele é simétrico em torno da média. Aliás, quando nós vimos a simetria, né, nós vimos que essa simetria era em torno da média. Na ocasião, era em torno da média, que era igual a moda, que era igual à mediana. Mas vamos lá. Aqui está a média. I. Mi. I. Média mi. Tá? Então, tá aqui a média. E o que nós temos aqui? Bom, se aqui ele é simétrico em torno da média, então temos áreas iguais dos dois lados. Outra coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente trabalha com variável aleatória, né, e vai calcular aquela probabilidade, a variável discreta, eu digo que a soma de todas as probabilidades é igual a 1. Na variável contínua, eu digo que a área abaixo da curva
De menos infinito a mais infinito, eu vou colocar aqui o menos infinito, e lá na frente colocar o mais infinito. A área abaixo da curva de menos infinito a mais infinito, essa área é igual a 1. A área é igual a 1, área total, abaixo da curva, tá? Área total. A área total é igual a 1. Significa dizer que, de cada lado, eu tenho uma área, naturalmente, igual a meio. Essa área aqui é meio, e essa área aqui também é meio. Isso vai ser muito importante para o que a gente vai fazer mais adiante. Mas, em princípio, estamos apenas observando a primeira característica, né, que ela é simétrica em torno da média e que tem o formato de sino, segunda característica. Já vimos que essa área é igual a 1, tá? A característica notória. Quando x tende a mais e a menos infinito, a função tende a zero. É exatamente o que mostra esse comportamento. Essa é a função. Lá em cima, vai para zero quando está indo para mais infinito, vai para zero quando está menos infinito. Tá? Então, ela não encosta no eixo, nesse eixo aqui, x. A função não encosta. Ela tende a zero quando vai para mais e para menos infinito. É isso que acontece. Tá? O ponto x igual a μ é o ponto de máximo, né? A gente viu aqui, tá aqui o desenho, né? O ponto mais alto é exatamente o ponto x igual a μ. Tá? E aqui vai para mais infinito, vai para menos infinito. Existe um ponto aqui chamado ponto de inflexão. Tá? Esses pontos de inflexão, eles ocorrem aqui em algum lugar. Tá? Lembrando que a inflexão é quando a curva ela muda de côncava para convexa. A curva mudou de côncava para convexa, né? Aqui está uma concavidade para baixo que vira para cima, para baixo que vira para cima também. Então, em um determinado ponto aqui, tá? Ela vai mudar para, vai mudar sua curvatura. Que pontos são essas? São esses aqui. É o ponto quando x é igual a μ menos sigma, que é média menos desvio padrão, e aqui quando for média mais desvio padrão. Então, ele tem esse comportamento aqui. Então, aqui é a média, você calcula o desvio padrão, você vai ver que quando você adiciona, você está nesse ponto de inflexão, quando você subtrai, está nesse outro ponto de inflexão. Né? E eles são simétricos, naturalmente, né? Tem a mesma distância de μ pela simetria da curva. Por fim, não por fim, mas ainda sobre o ponto de máxima, né? Que o ponto de máxima é esse aqui. 1 sobre raiz de 2π sigma 2. Né? Quem é esse ponto de máximo? Quando x é igual a μ, aqui embaixo, quando x é igual a μ, aí você vai lá na função de densidade, aqui, essa função, e substitui x por μ. Naturalmente, você vai dar zero. Então, você está com exponencial de zero, que é 1, né? Qualquer número elevado a zero é 1. 1 vezes isso aqui. Então, é isso aqui. F de x igual a μ. Quando x é igual a μ, tem isso. E a mesma coisa você substitui. Se você substituir f de zero, é fazer x igual a zero. Então, você tem um determinado valor aqui quando você substitui x por zero. Tá? Vai dar exponencial de μ ao quadrado sobre sigma ao quadrado. 2 sigma ao quadrado. Esse aí você vai ter esses pontos. A depender do valor de x. Tá? Então, sobre o ponto de inflexão, ela é a quinta observação. Certo? X menos μ, perdão, μ menos sigma e μ mais sigma. Tá? E aqui está exatamente o desenho como deveria ter sido feito, né? Uma forma mais adequada, graficamente desenhada,
computação gráfica, enfim, né, com o ponto de inflexão no local correto, o ponto de máximo e os valores de x equivalentes. Ok? Então, é possível fazer esses cálculos de probabilidades. Eu vou mostrar para vocês. Está aqui a esperança e a variância, né? A esperança é μ, a variância é sigma 2. Consequentemente, desde o padrão é sigma, que é a raiz quadrada da variância. E μ e sigma 2 são os parâmetros da distribuição. São os elementos que nós deveremos conhecer para poder calcular as probabilidades. Tá bom? Então, temos aqui outros elementos, não vou entrar muito em detalhes, porque a gente vai começar a pensar nisso daqui, na distribuição normal padrão. O que seria a distribuição normal padrão? A distribuição normal padrão acontece quando μ é zero e sigma 2 é 1, ou seja, a média é zero e a variância é 1. Essa é a distribuição normal padrão. Voltamos ao nosso aqui, tá certo? Distribuição normal padrão. Digamos que Z é uma variável aleatória formada por x menos μ distribuição normal padrão. O que acontece? Se a média é zero e desvio padrão é 1, né? Média é zero, desvio padrão é 1, então a notação para a distribuição normal padrão, tá? Distribuição normal 1. Então, ela tem essa distribuição daqui, né? 1 sobre 2π, porque sigma é igual a 1, e aqui o μ é igual a zero, desaparece. Quando eu faço x menos μ ao quadrado, aqui, certo? Quando eu faço x menos μ ao quadrado, como μ é igual a zero, tá? Eu estou pegando a variável ao quadrado. Então, vai ficar z ao quadrado, voltando aqui, sobre 2. Tá? Que é 2 sigma ao quadrado, mais sigma ao quadrado igual a 1. Então, a função de densidade da distribuição, ou distribuição normal padrão, da variável aleatória z, vai ser essa daqui. Então, o que é que vai acontecer? Nós podemos calcular as probabilidades a partir de uma tabela de distribuição normal padrão, que é uma tabela cujas probabilidades já foram calculadas dentro do intervalo permitido na distribuição normal padrão. Quem é essa tabela? Essa senhora daqui. Essa é a tabela normal padrão. Normal 0, 1. Média 0 e variância 1. O que é que acontece com a distribuição normal padrão? Vamos pegar esse desenho aqui. E fazer um comparativo. Ele continua sendo simétrica em torno da média, só que a média agora é 0. E o desvio padrão é 1. A variância é 1, consequentemente, o desvio padrão também é 1. Então, o ponto de inflexão, os dois pontos de inflexão,
que é média menos desvio padrão, média mais desvio padrão, vai ser igual agora aos pontos x igual a menos 1 igual a 1, porque vai ser 0 mais 1 e 0 menos 1. Então, esses são os pontos considerados. E mais, temos uma simetria e temos x igual a 0, o que significa dizer que os valores que eu tenho aqui à direita são todos para valores de x positivos. E os valores que eu tenho aqui à esquerda são todos para valores de x negativo. E lembrando que a distribuição é simétrica, tá? Lembrando que a distribuição é simétrica. Então, como é que eu calculo as probabilidades? Qual é o meu interesse em calcular uma determinada probabilidade conhecendo a tabela? Então, vamos ver o que significa essa tabela, né? Aqui está dizendo o quê? No corpo da tabela, eu estou calculando probabilidades. E Z é a minha variável aleatória, tem distribuição normal padrão. Então, eu estou calculando probabilidades de uma variável aleatória com distribuição normal padrão. Que probabilidades eu calculo no corpo da tabela? Probabilidade de Z está entre 0 e um ponto ZC. Né? O que significa isso? Lá no nosso desenho, eu estou calculando a probabilidade de x igual a de z está, na verdade aqui eu devia colocar z, tá? Só para informar, como agora a minha variável aleatória é z, caramba, minha variável aleatória é z, então isso aqui é um valor z, isso aqui também é um valor z, isso aqui também é um valor z. Tá? Minha variável aleatória agora é z, então o eixo é z e aqui é f de z. Todo mundo é z. Então, quando eu calculo lá na tabela a probabilidade de z estar entre 0 e um determinado ponto zc, eu estou calculando, na verdade, a área de z igual a 0, está aqui, até um determinado ponto, ao que eu vou chamar de c. Então, calcular a probabilidade de z estar entre 0 e zc, calcular a probabilidade nesse intervalo aqui. E calcular a probabilidade nesse intervalo, como a gente está tratando de variável aleatória contínua, e essa função não é uma função tão óbvia assim, então, na verdade, eu estou calculando a integral entre a função aplicada no ponto zero e a função apontada no ponto ZC. Eu estou calculando essa área daqui. Calculando essa área. Tá? A área abaixo dessa curva, do ponto zero ao ponto ZC, que eu ainda não sei qual é, mas eu vou dizer a vocês qual é. Mas, calcular a área abaixo de uma curva é calcular a integral. Então, eu estou calculando a integral daqui para aqui, entre 0 e ZC. Mas, essa integral é chata, difícil, é complicada, e alguém já calculou, e está toda ela calculada aqui nessa tabela. Então, esses valores que tem aqui dentro do corpo, que a gente está chamando aqui do corpo da tabela, que são esses valores aqui, que eu estou aparecendo, riscando aqui, ó, pá. Começa aqui de 0 e vai até 0,49999. Esses valores aqui são as probabilidades, dependendo do meu ZC. E quem é o meu ZC? Vamos pensar o seguinte. Esse ZC é um valor que Z vai assumir aqui, tá? Em algum lugar. Se ele for igual a zero, se ZC for igual a zero, eu estou calculando a área de 0 até 0. É natural que a área de 0 até 0 seja igual a zero.
Então, se o ZC nessa coluna aqui for igual a zero, ele é zero. Se ZC for 0,1, então eu estou calculando a área de 0 até um ponto aqui, 0,1. Uma areazinha, que vai dar esse valor aqui, ó. Tá, 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 tá. Ah, mas e esses valores aqui? Esses outros aqui, ó. Esse aqui, onde é que eles aparecem? Eles aparecem porque ZC, na verdade, ele tem duas casas decimais. Ele tem a primeira casa decimal aqui e a segunda aqui em cima. Quando eu falei ZC igual a zero, era 0,00, tá aqui. 0,00. Então, deu zero. Quando eu falei 0,1, é 0,1 mais 0,00, 0,10. Seria aqui. Mas se fosse 0,18, então eu estaria com 0,1 aqui e eu procuraria o 0,08, que é aqui na penúltima coluna, e faria 0,01 com 0,008, 0,18. E a probabilidade seria esse cruzamento aqui. Esse valor cruzando, e a probabilidade seria 0,07. Então, é assim que a gente faz a leitura da tabela da distribuição normal. Vamos para os exemplos que nós temos aqui. Vamos lá, o exemplinho, exemplo 1, 15.1, material da aula 15. Calcule a probabilidade de Z, variável aleatória contínua com distribuição normal padrão, está entre 0 e 1,22. E aí, o que é que eu faço? Eu vou lá na tabela, né? Eu estou sempre calculando a probabilidade de 0 e um ZC, né? Então, é de 0, ou o ZC, no caso, é 1,22. E para ser 1,22, eu vou lá no 1,2 e cruzo com 0,02, que vai dar aqui 0,38877. Então, essa probabilidade aqui já foi calculada. Ou seja, bastou olhar na tabela e eu já calculei exatamente qual é essa probabilidade. Resolvido. E aí eu sigo adiante. Legal. Ah, uma coisa bem interessante de se fazer, né? É sempre bom fazer o desenho, né? Eu estava interessado no cálculo, né, do Z variando de zero, está aqui, até um ponto 1,22. 1,22 está por aqui. Então, eu calculei essa área aqui, é a minha área de interesse. Tá? Então, lá na tabela, como eu calculo sempre a probabilidade de 0 a 1ZC, então calculei, normal, achei, feliz da vida, resolvido. Inclusive, está mostrando aqui como é que faz usando a tabelinha. Ah, depois ele mostra também como é que faz usando a tabela acumulada, mas nós não temos a tabela acumulada. Então, a gente usa só o cálculo utilizando a tabela do que nós temos. Agora, 15.2. A probabilidade de Z está entre 1 e 2. Olha só. Vou limpar isso aqui, que fica muito feio. Aprendi um dia desse como é que limpa. Então, tá aqui a tabelinha, o grafozinho, aliás, um sino, ao zero aqui, né? E eu estou interessado em calcular entre 1 e 2. Ou seja, essa área daqui. Estou interessado em calcular essa área, né? O material traz melhor. Tá aqui. De 1 a 2. P de Z variando de 1 a 2. Então, eu quero essa área daqui. Olhando a tabela, eu não consigo ver isso, essa areazinha daqui. Eu só vejo na tabela calculado de 0 a um determinado ponto. Por exemplo, eu posso ver na tabela de 0 a 1. Posso ver também de 0 a 2. Mas não posso ver de 1 a 2. Mas, se você observar que a gente está interessado em calcular a área,
E a gente percebe que a área de 1 a 2 é equivalente à área total de 0 a 2, né, que é essa área daqui, menos a área de 0 a 1, que é essa outra área daqui. Então, quando eu fizer isso, essa área de 0 a 2 menos a área de 0 a 1, eu vou sobrar apenas a área de 1 a 2, quando eu fizer essa subtração. Então, é exatamente essa a ideia que a gente tem quando está nessa situação. Então, vai ser o cálculo da área de 0 a 2, né, que a gente consegue na tabela. Tá? Inclusive, eu costumo formar, né, quando a gente está fazendo isso em quadro negro, certo? A probabilidade de 0, Z2. Isso aqui, lembrando uma coisa também para vocês, tá? Que tanto faz, tá certo? É menor ou menor ou igual, variável contínua. Não tem diferença. Então pode aparecer menor, menor ou igual, é a mesma coisa. Isso daqui eu costumo dizer que é o valor tabelado, de 2. Porque eu vou lá no 2, diretamente na tabela, e calculo. E observo, né? Não preciso nem calcular. Como foi no exemplo 15.1, eu estava interessado em calcular o valor tabelado de 1,22. E fui lá e encontrei. Tá? Mas aqui a gente agora vai calcular, inicialmente, a probabilidade de z está entre 0 e 2, que é o valor tabelado de 2. O valor tabelado de 2. É... A tabela. Qual é o valor tabelado de 2? Tá aqui, 2,0. E eu não preciso ir para nenhuma outra coluna, porque eu não tenho casas decimais, então eu olho só a primeira coluna. Então, o valor tabelado de 2,0 é 0,47,725. Tá? Então, eu colocaria aqui esse valor, 0,47,725, ok. 0,47,725. Esse aqui, valor tabelado de 2. Eu estou interessado em calcular o valor tabelado de 1, né? Lembra que eu mostrei para vocês que quando eu estou nessa situação, eu subtraio o maior do menor, eu obtenho exatamente essa área daqui. E é o que ele está sugerindo aqui, ó. Faz o de 2, depois faz o de 1. Né? Então, o valor tabelado de 1, valor tabelado de 1, vou lá na tabela e procuro o 1. Está aqui 1,0, né? Eu não tenho casas decimais, então eu estou aqui nessa coluna. 34, 134. Então, é 0,434. Como eu falei para vocês, eu só subtraio agora. Fazendo a subtração, eu terei 0,47,725 menos 0,34134. E vai dar 0,13591. Então, a probabilidade solicitada de 1 a 2, tá certo? Está aqui, ó, 0,13591. E foi encontrado justamente fazendo essa continha aqui, ó. Tabelado de 2 menos tabelado de 1. Tá aqui, tabelado de 2 menos tabelado de 1, os valores encontrados e o seu resultado final. Certo? Ótimo, excelente. Vamos a uma terceira e última situação que eu queria colocar para vocês aqui com relação a essa parte. P de Z maior que 1. Quem é P de Z maior que 1? Aí eu vou fazer o desenho. Tá? Limpo.
e faço um desenho bonitão. Eita lasqueira. Um desenho bonitão agora sim. Não tão bonitão. Grifinória. Parece um chapeuzinho, né? Se eu colocar uma boca aqui, ele vai fazer. Vai. Ah, é o chapeuzinho lá do Harry Potter. Sonserina. Sonserina não, Sonserina não. Bom, na verdade eu estou interessado. Na verdade eu estou interessado. Cadê? O que eu estou interessado? P de Z maior que 1. Então, eu tenho um ponto 1 em algum lugar aqui. Tenho o ponto 0 em algum lugar aqui. Aliás, o ponto 0 está aqui. O ponto 1 está em algum lugar. À direita de 0, naturalmente. E Z maior que 1 é tudo que é maior. Então, tudo que está aqui à direita. Então, eu estou interessado em calcular essa probabilidade aqui, ó. Essa área que vai até mais infinito aqui. Só que no infinito tende a 0. Mas eu estou interessado nessa areazinha. Mas eu não sei calcular essa areazinha. Eu só sei calcular essa daqui, de 0, entre 0 e 1. Mas eu tenho uma informação muito importante. Eu tenho uma informação de que, graças à simetria, essa área daqui é igual a meio, toda essa área. Então, tudo isso aqui é igual a meio, inclusive essa parte de 0 a 1. E se eu tirar essa parte de 0 a 1, se eu tirar meio menos esse pedaço, vai me sobrar esse, que é o que nós estamos interessados. Então, o cálculo da probabilidade de Z ser maior que 1, né, vai ser igual a meio menos aquele pedacinho que nós conhecemos, sabemos calcular, e já sabemos que é o valor tabelado de 1. E eu já calculei, inclusive, 0,3434. E essa conta aí, meio menos 0,3434, vai dar 0,15866. Então, isso aqui é 0,15866. Calculada, então, foi a probabilidade. Resolvido. Em qualquer situação que dessa, né, vai sempre acontecer isso, tá? Meio menos aquele valor tabelado. No caso aqui é meio menos 0,34134. Ok? Uma última situação, tá? P de Z menor que 1,5, que eu quero partir para as outras situações. Tá? P de Z menor que 1,5 é a jamboree que eu queria. Como é que eu faço isso aqui? Né? Vamos lá para o desenho, ver se agora fica diferente do chapéu seletor. Não dá para ser diferente, eu só desenho assim. 0,5. O que é que eu estou interessado? Calcule a probabilidade de Z ser menor ou igual a 1,5. Tanto faz, ser menor ou menor ou igual. Mas o que importa aqui é que ser menor ou menor ou igual que 1,5 significa que está à esquerda dele. Então, eu estou interessado em todo esse pedaço aqui, toda essa região. Mas eu só consigo calcular pela tabela, né? Nem calculo, é encontrar. Eu só consigo calcular, encontrar na tabela, essa daqui, ó, essa região aqui entre 0 e 1,5, 1,5. Só consigo encontrar essa. E essa daqui? Aí eu volto para a mesma situação da questão anterior. Pela simetria, toda essa área daqui é igual a 0,5. Isso aqui resolve metade dos meus problemas. Porque aí, como eu estou interessado em toda essa área e eu já sei que essa é 0,5, basta calcular essa daqui e somar a essa. Então, na verdade, o cálculo dessa probabilidade aí que eu estou interessado, em se tratando de distribuição normal padrão,
Z menor que 1,5 ou menor ou igual, não faz diferença, vai ser igual a meio mais o valor tabelado de 1,5. Né? Foi o que a gente viu aqui no desenho. Né? Esse pedaço, essa área daqui mais essa. Então vamos lá. Quem é o tabelado de 1,5 para eu poder fazer a conta? Então vamos procurar o tabelado de 1,5. Aqui, ó, 1,5. Seu valor tabelado, bom, na primeira coluna está sempre zero. Então, 0,43,319. Então, isso aqui vai ser igual a meio mais 0,43,319. Essa conta é a conta mais fácil de fazer, né? Isso aqui vai dar 0,93319. Resolvido também todo tipo de probabilidade que envolve esse formato aqui, que leva a esse desenho aqui. Bom, esses exemplos que nós colocamos aqui, todos eles, foram exemplos com base na distribuição normal padrão, porque a tabela é normal padrão. A tabela é normal padrão, então calcular diretamente aqui só se estiver só se a variável for normal padrão. Se não for normal padrão, eu não consigo usar a tabela. Ok? Então, bom, eu vou deixar aqui, tá certo? Tem outras observações aqui, tá? E tem exercícios para vocês, enfim. Mas, na aula 16, nós temos aplicações. E aí, para ter aplicações, é preciso que a gente compreenda além da distribuição normal padrão, ou seja, a própria distribuição normal de probabilidades por definição, dada a média μ e variância sigma 2. E também essa observação aqui muito importante. Z tem distribuição normal quando ele tem esse formato aqui, ó. X, que é uma variável aleatória com distribuição normal, sem ser normal padrão, tá? X está aqui, ó. Média μ e variância sigma 2. E Z, que é a distribuição normal padrão, ou seja, média zero e variância 1, está nesse formato aqui. Média menos, mi menos, x menos a média sobre desvio padrão. Perfeito. Então, com base nessa informação, o que acontece se eu tiver uma variável aleatória com distribuição normal que não é normal padrão e tiver de calcular alguma probabilidade? É isso que a gente vai ver aqui agora. Tá? Ele já começa o capítulo 16 com isso aqui, ó. Se x tem distribuição normal e z é escrito dessa forma, então z tem normal padrão, 0, 1. Tá? Vamos lá, aos exemplos. Eu achei esse exemplo fraco, mas tá bom, tá valendo. Exemplo 16.1. X tem distribuição normal 3, 9. 3, 9. Tá? Então vamos lá. Exemplo. X tem distribuição normal. Três, 9. Aí pergunta. O que é que ele pergunta? Calcula a probabilidade de menos 1, x, 4. Bom, menos 1 e 4, o que eu faço agora? Se eu for lá para a tabela, eu começo do zero. Eu nem tenho menos 1, nem tenho número negativo. E vou até 4. Até 4,09, tudo bem. Mas não é isso que eu estou interessado.
Porque aqui eu tenho a tabela do normal padrão, que é Z, nem é X. E eu estou interessado em calcular esse valor em X. Com base na informação da distribuição normal padrão, que é essa daqui, ó, como é que eu faço para pegar essa variável aleatória X, que tem essa distribuição, e aproximá-la à distribuição normal padrão, para poder usar a normal padrão? Ora, o que é que a gente tem? Né? Se X tem distribuição normal 3, 9, isso aqui significa que igual a 3, variância igual a 9. Consequentemente, desvio padrão igual a 3. Raiz quadrada de 9, certo? Então agora ficou fácil, porque para eu pegar essa probabilidade aqui, tá certo? Calcular em função de z, eu só preciso dessa informação de mi, sigma 2 e sigma. Eu já tenho aqui. Eu fui colocado aqui 3, 9. Então vamos lá. Isso daqui é a mesma coisa de eu calcular a seguinte probabilidade. Menos 1, menos mi. Sigma, para igual. Vamos lá. Menos mi. Sigma, menos mi. O que é que aconteceu aqui? Foi o que eu fiz. Eu vou diminuir um pouco, é para caber na mesma linha. O que foi que eu fiz aqui? Né? Eu peguei nada mais, nada menos do que a expressão que eu já tinha, né? Menos 1, menor que x, menor que 4, e fiz o seguinte: para todos os casos, eu subtraí da média e dividi pelo desvio padrão. Ah, mas por que que eu fiz isso? Eu peguei todo mundo, subtraí, eu peguei do jeito que estava aqui, subtrair a média e dividi padrão. Todo mundo igual. Primeiro, para manter a desigualdade, né? Que tem que fazer a mesma operação, mesmos valores, eu mantenho a desigualdade. Segundo, porque eu estou fazendo uma padronização. A gente lembra dos códigos padronizados? Eu falei que ia usar depois, é agora. Lá na estatística descritiva, aula 6, aula 5, né? Eu tinha lá os scores padronizados. O que é isso? De subtrair da média e dividir pelo desvio padrão. Estou padronizando, todo mundo continua, todo mundo vai ficar igual. Todo mundo vai ficar padrão. Isso que é normal padrão. E mais, quando eu faço isso com todos esses elementos aqui, esse do meio, x menos mi sobre sigma, olha, x menos mi sobre, é z. E a gente sabe que z está no normal padrão, normal 0,1. Então, quando eu faço isso, eu estou exatamente dizendo que essa probabilidade aqui é igual à probabilidade de menos 1 menos mi sobre sigma, mi menos
x menos μ sobre sigma, que eu sei que é z, que tem normal padrão. Aqui eu tenho 4 menos μ sigma. Agora, sabendo quem é μ e quem é sigma, eu sei, no caso aqui, μ é 3 e sigma também é 3, então eu substituo. E substituindo, eu terei, como μ é igual a 3, menos 1 menos 3 vai dar menos 4. Sigma é igual a 3. E quem é μ? 3. Quem é sigma? 3 também. 4 menos 3, 1. Ah, 1 sobre 1 que é 1, né, Moisés? 4 terços. Quem é 4 terços? 1,33. Isso aqui vai dar menos 1,33 e 1. Então, a minha probabilidade, que era calcular P de x está entre menos 1 e 4, com x, distribuição normal 3, 9, essa probabilidade aqui, ela se reduz a essa. Estou interessado em calcular a probabilidade de z está entre menos 1,33 e 1. Mas só calcula positivo. Vamos ver negativo, então, como é que é? Então, vamos ver o desenho que representa essa aqui. Ah, detalhe, né? Z, consegui porque eu fiz isso aqui. Quando eu faço isso aqui, eu chego em Z. E em Z, é necessário chegar em Z, porque Z é justamente a minha distribuição normal padrão. É o que a gente precisa, o formato que a gente precisa. Então, vamos lá. O que é que vai acontecer agora? Agora, eu estou interessado em calcular uma probabilidade, uma vez que eu já transformei para variável normal padrão, aqui agora já é média zero. Essa probabilidade que eu calculei, que eu quero calcular, está menos 1,33 e 1. Aqui, vamos supor, e aqui é 1. Então, eu estou interessado em calcular essa bendita dessa área daqui, ó. Calcular essa área. Menos 1,33 até 1. Lá na tabela, eu só sei calcular aqui, ó, de 0 a 1. Como é que eu vou saber essa outra área daqui? Ela nem é simétrica. Se fosse de 0 a menos 1, era simétrica, era só repetir. Mas não é. E aí? Qual é o outro valor que não, que menos 1,33? Bom, pela questão da simetria da função de densidade, tá certo? Essa área daqui, de menos 1,33 a 0, é a mesma área que eu calcularia de 0 até 1,33. É a mesma. A função é simétrica. Então, eu poderia calcular essa área pensando que ela estivesse aqui do lado positivo. No final das contas, eu quero essa área daqui mais essa área daqui. A soma das duas áreas vai dar a área que eu estou interessado. E quem são essas áreas para saber a soma? Bom, 0 a 1, eu já sei que é o tabelado de 1. Então, isso aqui vai ser igual a tabelado de 1, mais qual seria essa outra área daqui, que a gente viu no desenho? 0 a 1,33, que é o tabelado de 1,33.
Agora é só ir lá na tabela e encontrar os valores. O tabelado de 1, tabelinha, cadê você? Está aqui 1,034, 134. Já até usamos esse valor, né? O tabelado de 1,33, tá aqui, ó. 1,3. Eu vou procurar o 3 aqui, ó. É essa coluna. Então vai ser 1,3 para na coluna 3. Ou seja, 0,40, 824. 40, 824. Agora é só somar. Aí eu vou usar a nossa calculadora virtual. 34, 134 mais 0,40, 824. Prontinho. Prontinho não. Fiz alguma coisa errada aqui. Fiz porque isso aqui era para ser 0,3. Agora sim. 0,74958. Pronto. Resolvido, então, essa probabilidade que foi solicitada aqui. 0, cadê? O que aqui deu 3? Ah, isso aqui é 4, olha só. 4 menos média 3, dígito padrão é 3. 4 menos 3 é 1. 1 sobre 3, que dá 0,33. Isso aqui não é nada de 1. 0,33. Isso aqui é 4 menos 3 sobre 3, tá? Que dá 0,33. Não dá 1, não. E o tabelado de 0,33 está aqui. 0,33. 0,12,930. Então, agora sim, eu vou somar esses dois, tá? Essa soma vai ser 0,34, 134 mais 0,12, 930. 0,47, 0,12, 930. Por que tem número que não vai? 0,47, 0,64. Errada, sabia? Essa continha aqui do material está incorreta. 0,33, 1,33. O 0,33 não é 0,62. Estão fazendo um acumulado. Aqui, ó. Tabelado 0,33, tabeladas de 1,33, né? Tabelado, eu troquei de novo, oh meu Deus, eu troquei o 1,33 aqui, 0,33. A 1,33 não é 0,34, isso aqui é 1. Eu fui fazer um, fiz o outro. Tá aqui, 1,33. 0,40, 824. Tá. 40, 824. Mais 0,12, 930. 12, 930. 12.930. Ah, tá. 0,40, 824. Agora sim, 0,53, 753, 754.
isso, troquei o errado para fazer o certo. 0,53754, que é exatamente como a gente fez esse formato aqui, tá? Deixa eu ver se tem outra. Essa aqui. 16,3. Distribuição normal 5,1. Calcule P de x maior que 7. Então vamos lá. P de x maior que 7, se x tem distribuição normal de 5,1. Se a normal é 5,1, significa que igual a 5, sigma é igual a 1. Sigma quadrado é 1, sigma 1. O cálculo dessa probabilidade aqui é igual ao cálculo de, se eu fizer x menos média, sigma, e subtrair também 7 menos média, ou seja, peguei a conta, né? Peguei a probabilidade que eu estava interessado, para todo mundo subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. Mesma coisa aqui. E a gente já sabe que x menos μ sobre sigma é z que tem distribuição normal padrão. Isso aqui é p de z menor que 7 menos μ sobre sigma. Mas quem é μ? 5. Quem é sigma? 1. Então isso aqui eu vou resolver a conta. 7 menos 5, 2. Sobre 1, 2. Então, isso aqui não é menor, é maior. Tá? Não devia ter trocado, senão permanece o mesmo. Senão o trabalho que eu estou fazendo de fazer a mesma conta antes e depois não faria sentido. Então, P de x maior que 7 é P de z maior que 2, nessas condições do problema. Tá? P de x maior que 7 é P de z maior que 2. E quem é P de z maior que 2? Eu lembro que nós fizemos limpa frame, risca frame. Eu lembro que nós fizemos uma coisa parecida aqui, lembra? Que é o 0, que é o 2. Maior que 2 é tudo que está à direita. Mas eu não consigo calcular essa probabilidade aqui pela tabela, porque a tabela me dá valores entre 0 e 2. Mas eu sei que esse total aqui vale meio. Então, basta eu pegar meio, que é esse total aqui, subtrair o que eu calculo entre 0 e 2, que é na tabela, e eu encontro isso daqui. Ou seja, isso aqui vai ser igual a meio menos valor tabelado de quem está aqui dentro, 2. Quem é o valor tabelado de 2? Meio menos. Quem é o valor tabelado de 2? Vou lá na tabela de 2. Eu já usei esse valor hoje, 2. 0,4725. 7725. Quanto vai dar isso? Calculadora. 0,02275. Pronto. Essa é a minha probabilidade solicitada. Está aqui. 0,02275. O formato como foi feito, todo aquele detalhe que nós trabalhamos.
detalhes que nós utilizamos. Então, esse material aqui, ele traz para vocês vários exemplos, todos com resolução, de várias situações de calcular a probabilidade com a distribuição normal, em que você primeiro precisa transformar na normal padrão, para depois você calcular a probabilidade conhecida da distribuição normal padrão. E tem vários outros exemplos, todos eles com resolução. E no final tem vários exercícios, que já são problemas aplicados, tá? Já são situações em que você tem que perceber que está trabalhando com distribuição normal e perceber quem é a média, quem é a variância, para poder trabalhar com a padronização e usar a tabela para calcular as probabilidades. Tá? Em geral, no texto ele já fala, tem distribuição normal. Cadê? Produto automaticamente sendo peso médio e o desvio padrão, tal. Fala da média, desvio padrão, distribuição normal. E já fala direto. Enfim, tem vários exercícios com vários cálculos interessantes. A lista também traz material interessante com exercícios também tão interessantes quanto. Eu tenho uma lista de problemas de distribuição normal, que eu também posso distribuir. Aliás, eu acho que já está lá, se não tiver eu coloco. Tá? E tem vários exercícios, todos com resolução, não só aqui, como na lista de exercícios de variáveis aleatórias, como também na lista exclusiva da distribuição normal. Bom, então é isso. Tá? Tratamos hoje da distribuição normal de duas formas diferentes, dois aspectos. Um na variável com média mi e variância sigma 2, e outro com a variável com distribuição normal padrão. E esse a gente usa a tabela. Essa tabela daqui. E tudo pode ser resolvido em probabilidade através dessa tabela quando você começar a trabalhar com ela. Tá bom? Então é isso. Boa noite a todos. Essa foi a aula de probabilidade. Com duas aulas em uma, né? Probabilidade, aulas 15 e aula 16.